Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é o início de mais uma edição da Copa Verde, que chega nesse ano de 2022, a sua nona edição, já que desde 2014, né, até 2022, aí são no total 8 edições, né, essa será a nona edição. Copa Verde que quase não foi disputada esse ano, né, a CBF demorou muito para poder dar uma posição para os clubes, né, que disputam a Copa Verde, clubes aí do Centro-Oeste, da região norte do Brasil, e também times referentes ao Espírito Santo, né? E isso causou algumas desistências ao longo da competição, né? Ao longo do início, né? Quando a CBF divulgou que teria a Copa Verde, alguns clubes, porque já tinham dispensado jogadores, ou que não tinha elenco para disputar, ou por falta de calendário, acabaram desistindo, né? Tradicionalmente, a Copa Verde é disputada por 24 equipes. Esse ano, apenas 17 equipes disputam o título numa disputa eliminatória, né? Ontem já tivemos um confronto preliminar, né? Porque 17 equipes, só 16 seguem nas oitavas de finais. E nessa terça-feira, o Maitá bateu o Náutico de Roraima por 3-0 e vai ser o adversário do Paysandu já na fase de oitavas de finais. Galera, para a gente poder explicar um pouco a respeito dessa Copa Verde, né, tem 17 equipes que vão participar, agora no caso 16, mas inicialmente são 9 equipes da região norte, né, do Brasil, né, no caso agora ficaram 8, né, com a eliminação do Náutico de Roraima, serão 7 equipes do Centro-Oeste e um representante do estado do Espírito Santo, né. Como eu já expliquei aqui, essas 17 times, né, agora 16, vão disputar a fase eliminatórias, oitavas de finais, jogo único, quartas de finais também com jogo único, e nas semifinais e final, 2 jogos, ida e volta. Vamos então aos representantes dos estados do Brasil que vão disputar a Copa Verde 2022, né? Pelo Acre teremos 2 representantes, o Rio Branco do Acre e o Maitá. Na Amazonas, o São Raimundo de Amazonas. No Distrito Federal, a equipe do Brasiliense. Pelo Espírito Santo, o Real Noroeste. Em Goiás, Vila Nova e Goiás. No Mato Grosso, Cuiabá, Operário de Vargem Grande e o Luverdense. E no Mato Grosso do Sul, o representante é o Costa Rica, né? No Pará, Paysandu e Tunaluso como representantes. Em Rondônia, o Real Ariquemes. Em Roraima, o São Raimundo e o Náutico de Roraima, que já foi eliminado na fase preliminar. E também pelo Tocantins, o Tocantinópolis. Então, esses são os representantes. É levado em consideração o ranking da CBF e a posição dos clubes nos campeonatos estaduais, né? Isso é levado em consideração para a disputa da Copa Verde. Lembrando que além do título, né, da Copa Verde que o clube vai levar para casa, ele também garante em 2023 a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, ele não vai jogar nem a primeira nem a segunda fase, já entra de forma direta na terceira fase da Copa do Brasil, que já é algo importante também na parte financeira para o clube, né? Galera, seguinte, a gente já tem uns confrontos definidos das oitavas de finais, é sobre isso que o vídeo vai falar agora, desses confrontos. Lembrando então, como eu já citei aqui, que ontem o Maitá bateu a equipe do Náutico de Roraima por 3-0 e está nas oitavas de finais, o Náutico não vai continuar na disputa, né? Jogos das oitavas de finais, jogos únicos, acontecem a partir dessa quinta-feira, né? 19 horas o Goiás em Goiânia enfrenta a equipe do Real Noroeste, né? A equipe aí do Espírito Santo. Na sexta-feira, teremos às 8 horas da noite Vila Nova e Operário de Vargem Grande. Lembrando que o vencedor de Goiás e Real Noroeste enfrenta o vencedor de Vila Nova e Operário de Vargem Grande. Ou seja, já é um confronto, provavelmente um clássico aí, caso Goiás e Vila Nova passem, lembrando que os times estão com times alternativos, né? O Goiás disputa a Série A e o Vila Nova disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eles vão colocar times da base, alguns reservas que do profissional não estão sendo aproveitados, para jogar a Copa Verde, provavelmente, né? Na sexta-feira teremos São Raimundo de Roraima contra o São Raimundo da Amazonas. O jogo vai ser em Roraima, confronto entre os dois São Raimundos. E às 22 horas, no Acre, o confronto entre Rio Branco do Acre e Tunaluso. Vão se enfrentar para uma vaga nas quartas de finais. Daqui sai um confronto nas quartas.
Sabadão, às 16h30, teremos Real Ariquemes e Tocantinópolis, jogo em Rondônia. E às 17 horas o Cuiabá, que também provavelmente vai botar um time da base, ou um time formado por jogadores reservas, que não estão sendo aproveitados no time titular no Brasileirão, enfrenta a equipe do Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, um jogo local ali do centro-oeste brasileiro, né? Teremos também o jogo entre Paysandu e o Maitá, esse jogo no período noturno, às 20 horas desse sabadão, e às 21 horas, Luverdense e Brasiliense se enfrentam. Lembrando aí que o vencedor de Real Ariquemes e Tocantinópolis enfrenta o vencedor de Paysandu e Humaitá, e o vencedor de Cuiabá e Costa Rica do Mato Grosso vai pegar o vencedor de Luverdense e Brasiliense no jogo único das quartas de finais. Galera, falando em jogos de quartas de finais, semifinais e finais, tem uma data já programada pela CBF, né? As quartas de finais vão ser disputadas entre o dia 1º e 2 de novembro e as semifinais entre dia 5 e 8 de novembro. Os dois jogos da final, o primeiro jogo vai ser no dia 12 de novembro e o último no dia 15 de novembro. Tudo indica que é o jogo que vai encerrar a temporada do futebol brasileiro, né? Que o Brasileirão termina dia 13 e dia 15 tem um encerramento aí com a final da Copa Verde antes da Copa do Mundo, né? Galera, rapidinho sobre a questão das desistências que eu falei aqui, né? Originalmente a Copa Verde é disputada com 24 equipes, esse ano só 17. E quais são as equipes que desistiram de participar da Copa Verde? O Remo, que é o atual campeão, o Manaus, 2 representantes da Série C, que já tinham dispensado a maioria do seu elenco, né? Porque nenhum deles conseguiu classificar para a reta final da Série C, ou seja, optaram por mandar o jogo, muitos jogadores foram embora, tiveram contratos encerrados e eles não tinham elenco para disputar a competição. Até o Remo anunciou Marcelo Cabo como treinador, mas eles optaram por não disputarem a Copa Verde. Tivemos o Nova Veanense do Espírito Santo, que também desistiu da participação, o Grêmio Anápolis de Goiás, o Ceilândia do Distrito Federal e a equipe do Trem, que também não quis disputar. E o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e por falta de datas, o Atlético Goianiense decidiu não disputar a Copa Verde de 2022. Então essas 7 equipes, Remo, Manaus, Nova Venécia, Grêmio Anápolis, Ceilândia, Trem e o Atlético Goianiense abriram mão da disputa da Copa Verde. Lembrando que o Porto Velho também tinha vaga assegurada, só que o Porto Velho abriu mão da vaga e essa vaga foi repassada para o Real Ariquemes. Nossa, como complicado falar o nome desse time. Ariquemes, da Rondônia, que ficou aí com a vaga. Galera, um pouco da história da Copa Verde, né? A Copa Verde com 8 edições disputadas, essa vai ser a 9ª edição, né? Tem como maior campeão Paysandu e Cuiabá. O Paysandu venceu a Copa Verde 2 vezes, foi campeão em 2016 e 2018, e o Cuiabá foi campeão em 2015 e 2019. Então são as duas equipes aí com o maior número de títulos, né? Metade das conquistas dividida entre Paysandu e Cuiabá nessas 8 edições. O Remo, que é o atual campeão, tem um título vencido ano passado contra a equipe do Vila Nova e não disputa esse ano o Remo. O Luverdense também possui um título da Copa Verde, conquistado em 2017, e o Brasiliense foi campeão em 2020 após uma disputa de pênaltis contra o Paysandu, final disputada lá no Mangueirão, e o Brasiliense tem um título da Copa Verde 2020. E fechando, o Brasília, que foi o primeiro campeão da Copa Verde, que foi disputada em 2014, com o maior público de uma final, foi disputada no Mané Garrincha, ano de Copa do Mundo do Brasil. 51 mil torcedores estavam presentes para ver o Brasília ser campeão da Copa Verde em 2014. Galera, uma curiosidade importante é que Paysandu e Remo, que são os representantes do Pará, na maioria das vezes, Santa Eutuna Aluso, sempre algum dos dois esteve na final da Copa Verde. Porque o Paysandu, além de ser campeão 2 vezes, ele já foi finalista mais outras 3 vezes, né? Ou seja, ele chegou na final 5 vezes, sendo campeão em 2 e 3 ele foi vice. Ou seja, 5 participações em finais. E o Remo 2 vezes já tinha chegado na final também, né? Antes do título em 2021, ou seja, o Remo disputou 3 finais, foi campeão e vice em 2, ou seja, nas 8 finais de Copa Verde até hoje, ou tem o Paysandu ou tem o Remo. Dessa vez o Remo não está disputando, então o Paysandu tem chance de chegar na final, quem sabe o Tunaluso pode surpreender. Lembrando que o Vila Nova já foi vice também em 2021, né? Perdeu aí para o Remo, o Gama em 2016 e o Atlético Itapemirim em 2018. Galera, ao longo da competição Mais 10 Futebol Clube volta com mais informações, se inscrevam no canal,
Aquele abraço, mais 10 Futebol Clube, começou a Copa Verde, valeu!